Que bom ver você por aqui, sou o pastor Rogério Pascoal e esse é o canal oficial da Viver em Cristo Church. Se inscreva nesse canal, dê um like, assista esse vídeo e seja tocado no seu coração. Obrigado, meu Deus. Espírito Santo, fala ao nosso coração agora. Conduza-nos, Senhor, a um caminho onde a gente possa reconhecer aquilo que o Senhor fez por nós e aquilo que o Senhor está fazendo também. Em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco. E pela tua graça, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, clamo para que o Senhor me dê condição de transmitir aquilo que o Senhor quer falar a cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém, Jesus. Muito bem, abra comigo, por favor, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, no verso 22. Mateus 6, 22 e 23. Eu vou ler aqui na Revista e Corrigida. Diz assim, Mateus 6, 22 e 23. Aí você pode marcar aí depois, tá? Olha o que diz. A candeia do corpo são os olhos. Ó, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Meu Deus. Fala comigo, a bênção por trás do reconhecimento. Fala para o seu vizinho qual que é o tema da palavra. A bênção atrás do reconhecimento. Quem gosta de lanche aqui? Lanche, McDonald's, Madeiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Faz parte. Qual que é o melhor sanduíche? Quem é sanduicheiro aí mesmo? Toda semana você está lá, ó, batendo fichinha. Não tem ninguém não, né? Está com vergonha? Vai para minha barriga, pastor, descobre, aleluia. Aqui, qual que é o melhor sanduíche? Qual que é o melhor sanduíche? Vou te dar duas opções. O sanduíche do Madeiro ou o sanduíche da McDonald's? Ah? Quem acha que é o Madeiro, levanta a mão. Assim. Quem sabe o que é o Madeiro? Com certeza? Quem já provou dos dois? Tá. O melhor é o Madeiro, mas eu te pergunto, qual que vende mais? Qual que vende mais, o Madeiro ou o McDonald's? Hein, Robson? McDonald's. Qual que vende mais? O McDonald's. Agora, por que, irmãos? Por que o McDonald's vende mais do que o Madeiro? O mais importante do que ser bom, escuta isso e grave isso, o mais importante do que ser bom é ser conhecido. Mais importante do que ser bom é ser conhecido. O mais conhecido vence o melhor. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Tem gente que tem um produto, né, Robson, tão maravilhoso, mas não é divulgado. E tem gente que tem um produto assim, normalzinho, mas é muito falado, é muito propagado, e acaba que esse
é melhor visto. Então, deixa eu te ensinar uma coisa, não adianta ser o melhor, você tem que ser conhecido. Isso é uma lei. E eu vou te falar que a vida é governada por leis. Ela é governada por leis, a nossa vida por inteiro. Existe a lei da promoção. E a lei da promoção ensina que você só poderá ser promovido por alguém cujas instruções você seguiu. Aí você é promovido. A lei da reprodução indica que você só poderá reproduzir algo que você é. Você pode dar aquilo que você tem. É uma lei. A lei da semente, como a pastora já disse aqui, revela que seja o que for que você tiver em suas mãos, isso produzirá qualquer coisa que você deseja lá no seu futuro. O que está na sua mão. São leis que regem nossa vida. E eu quero falar de uma lei em específico hoje. Eu quero falar da lei do reconhecimento. Tá? A lei do reconhecimento, preste atenção nisso, ensina que tudo o que você precisa, preste atenção nisso, tudo o que você precisa na sua vida, já faz parte dela. A lei do reconhecimento diz: tudo o que você precisa na sua vida, já faz parte dela. Está faltando, sabe o quê? O seu reconhecimento. Está comigo? Tudo depende da percepção do seu olhar. Se os teus olhos forem bons, né? A candeia do corpo são os olhos. Se eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então tudo depende da percepção do seu olhar. Existe algo, irmão, que você ainda não está enxergando na sua vida hoje, e isso está causando muito prejuízo, e tem prejuízos que podem ser fatais na sua vida. Eu vou repetir. Existe algo que você não está enxergando em sua vida hoje, e isso pode resultar num custo fatal na sua vida. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Os fariseus, lembra? Os fariseus, põe uma musiquinha para mim aí, por favor. Obrigado. Os fariseus não reconheceram a divindade de Deus. Não reconheceram. E isso custou a eternidade para eles. Custou a alegria deles. Que alegria? A alegria da presença divina com eles. Não tiveram alegria com a presença divina. Custou os milagres na vida deles. E você sabe, Jesus lastimou essa atitude dos fariseus. Quando ele se aproxima e ele vê a cidade, a Bíblia diz que ele chora, e ele vai dizer, lá em Lucas, vamos comigo, em Lucas 19, verso 41, 42, e vamos ler também o 44, ele diz assim, ó: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos, ó, também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Vamos comigo? Lucas 19, verso 41. Vamos comigo? E quando chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. 42, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso será encoberto aos teus olhos. 44. E te derrubarão a ti e os teus filhos de dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedras,
pois que não conheceu o tempo da tua visitação. Na Almeida Corrigida fala: você não reconheceu a visitação do Senhor. As pessoas espirituais nem sempre, sabe, cooperam com a lei do reconhecimento. Sim, Senhor. Jesus viu essa dificuldade até mesmo nos próprios discípulos dele. Marcos 8, no verso 18, Jesus fala assim: olha, vocês têm olhos, mas vocês não veem. Vocês têm ouvido, mas vocês não ouvem. Não se lembram? Não é isso? Não se lembram? Então, estou falando da lei do reconhecimento, e a lei do reconhecimento, ela pode transformar, gente, toda uma vida de fracasso de uma pessoa até então, assim, ó, em um sucesso instantâneo. Eu creio nisso, e eu vim aqui para que você pudesse ter no seu coração essa certeza, e cresce comigo também. Sabe, a lei do reconhecimento. Existe algo na sua vida, existe algo lá dentro da sua empresa, existe algo lá dentro da sua casa, existe algo na sua vida própria, dentro do seu interior, hoje, que você não está reconhecendo, e isso está causando prejuízo na sua vida. Mas o Espírito Santo trouxe você aqui para que os teus olhos sejam abertos para a glória de Deus, e aquilo que era fracasso, aquilo que era vergonha na sua vida, assim, ó, de forma assim súbita, ela pode transformar poderosamente, instantaneamente, em um sucesso para a glória de Deus. Um excelente exemplo disso são os dois ladrões da cruz, que estavam ali com Jesus na cruz, um do lado, o outro do outro. Primeiro, não reconheceu Jesus como Filho de Deus, e ainda amaldiçoou. Mas o que aconteceu com ele? Custou a vida eterna de perdidão, foi perdido. Mas a Bíblia diz que o segundo reconheceu Cristo. 23 de Lucas 42 e 43, a Bíblia diz que o outro implorou: olha, nós merecíamos estar aqui nessa cruz, mas esse homem não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus, eu reconheço que não tem pecado, é uma injustiça que estão fazendo contigo, e eu acredito no Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, reconheceu Deus, reconheceu o que Jesus estava fazendo, reconheceu que estava representando a morte de Cristo. E o Senhor disse para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A lei do reconhecimento. Fala comigo: a lei do reconhecimento. Com a boca e tudo, vai lá. A lei do reconhecimento. Fala com o seu vizinho: irmão, vamos aprender hoje sobre a lei do reconhecimento. Eu quero te dizer que a lei do reconhecimento, ela ativa as leis, olha, da preservação e da promoção. Fala comigo: preservação e promoção. Sim, Senhor. Davi reconheceu a unção de Saul. Foi ou não foi? Davi reconhece a unção de Saul. E o que aconteceu com Davi? Ele recebeu a própria realeza. O rei Saul, em contrapartida, ele recusou a reconhecer a unção de Davi, a unção de rei sobre Davi. E qual foi a consequência? Ele perdeu o reino. Então Davi ganha o reino porque reconhece, e Saul perde o reino porque não reconhece. Quem está comigo aqui diz amém. Então a lei do reconhecimento está mudando, irmãos, a minha vida. Tenho conversado com a pastora, e lá em casa ela não é pastora, lá é a minha esposa. Eu tenho conversado com Raquel muito sobre essas questões.
Sabe, isso tem mudado a minha vida, tem mudado a vida dela também. E eu quero te dizer, isso tem mudado também o meu ministério, tem mudado o nosso ministério a cada dia. O que é a lei do reconhecimento? A lei do reconhecimento. Eu vou te dar uma ilustração, irmãos. Eu estava procurando, já tinha uns dias, sabe, diligentemente, sabe, uma pessoa, uma líder qualificada, sabe, para cuidar do ministério Kids aqui da igreja. Qualificada, sabe? E eu não vi assim ninguém, sabe, aparecendo, que comunicasse assim, aquela sensação de paz dentro do meu coração, sabe? Aquela paz na alma, aquela paz no espírito. Eu enxergava examinava e não chegava, sabe? Mas um dia então, quando eu estava orando, sabe, eu apresentando ao Senhor, veja bem, estava apresentando ao Senhor uma lista de qualificação. Essa pessoa, o Senhor, ela tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, ela tem que ser qualificada assim, 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 porque até agora a Raquel, ela levantou os Kids, ela fez uma equipe maravilhosa, uma equipe guerreira, sabe, startou os Kids, está uma grande bênção, sabe, mas a igreja precisa andar, então preciso colocar uma pessoa ali para dar seguimento, eu preciso colocar essa pessoa. Então enquanto eu estava orando e falando para Deus esse monte de qualificação, sabe, qual foi a resposta de Deus para mim? Ele falou assim: olha, essas qualificações que você está falando aí, elas podem ser encontradas nessa pessoa. Ele me falou, nessa pessoa que já está trabalhando no Kids. Eu falei: mentira. Tá. Tudo que você está falando aí, essas qualificações, tem nela. Tem nela. Pode ser encontrada nelas. E ela já está trabalhando no Kids. Eu falei: mas aí já melhorou bastante. Ele revelou no meu coração a pessoa, e com todas as qualificações que a gente estava buscando, solicitando em Deus. E ele ainda falou assim comigo: olha, tudo que você quer de uma pessoa para liderar, já tem nela. E ela estava envolvida aí, já tem muito tempo, a todo tempo estava envolvida. Aí ele falou comigo: sabe o que estava faltando? Você reconhecer. Aí eu, sim, senhor. Daí nasceu a palavra de hoje, irmão. Daí nasceu essa mensagem que eu estou querendo entregar para você. Essa pessoa não está aqui agora, né? Mas pegou uma virose, não sei se é por causa da unção, mas pegou uma virose. Mentira, não é por causa disso não, foi ela, os filhos, inclusive o marido, né? O marido está sentado ali, mas para segurar a cozinha, mas ele vai vir aqui que eu vou ungir. Deus estava me falando sobre a Regi não está aqui, que está passando mal, e eu quero que você aplaude, porque agora, irmãos, eu vou ungir, empossá-la daqui, eu vou empossá-la como a líder que vai cuidar de toda a equipe Kids, enfim, de todas as etapas, enfim, já foi conversado com ela, enfim, e aqui como o casal, é uma carne com então está aqui a Regi, estende a mão para cá que nós vamos abençoá-la, porque nós não podemos perder tempo, para a glória de Deus. E eu quero abençoar, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter deixado o nosso coração em paz com isso. E aquilo que nós oramos, o Senhor confirmou. Então nós estamos aqui, ó Deus, na pessoa do Jonatas, e a esposo da Regi, empossando o Regi, ó Deus, nesse culto de ceia, poderosamente. E que o Senhor possa fazer com que ela flua, continue fluindo, Pai, contando com a colaboração de todas as demais monitoras, as servas que servem lá no Kids, que se levante também outras pessoas, ó Deus, para fazer o mesmo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pronto, Deus abençoe a Regi, aleluia, glória a Deus.
Mas eu dizia que Deus falou assim, ela estava aí todo momento, só faltava o reconhecimento. Então, foi feito o reconhecimento. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Olha aqui para mim. Um dos maiores dons da sua vida ainda não foram reconhecidos. Estou falando com você agora. Um dos maiores dons da sua vida ainda não foram reconhecidos. Deus tem colocado algo próximo de você que você não está vendo. Você não está vendo. E eu quero te dizer, irmão, fica atento por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Fique atento com isso. Porque o fracasso, irmão, em reconhecer algo pode lhe custar muito caro. Você entende? O fracasso de não reconhecer algo ou alguém pode te custar muito caro. Os não salvos não reconhecem, sabe, a bondade de Deus. Eles não reconhecem. E assim, eles vivem como os tolos, sabe? Eles estão submergidos ao longo de uma vida sem alegria, sem as vitórias, aquelas vitórias sobrenaturais que a gente conhece. Porque não reconhece a bondade de Deus. Sabe, irmãos, a lei do reconhecimento é muito simples, mas você sabe, ela é explosiva também. É simples, mas ela é uma potência, ela é explosiva. Então tudo que você precisa já está dentro de você, irmão. Tudo que você precisa já está em você e está meramente aguardando o seu reconhecimento. É a palavra que eu tenho para você hoje. Qualquer coisa que ainda não foi reconhecida, irmão, ela permanece não celebrada por você. Qualquer coisa que você não reconhece, você não celebra. E qualquer coisa que você se recusa a celebrar, no final, irmão, vai sair da sua vida. Seja um dom, seja um milagre, seja uma pessoa, ou até mesmo a presença de Deus. Se você não valoriza, se você não reconhece e se você não celebra, o fim é você perder. Quem está comigo diz amém. Já viu que essa não é uma mensagem de você pular da glória a Deus? Não é. Mas essa palavra, ela tem poder de mudar a sua história. Mudar a sua história. Lá em 1 Samuel capítulo 7, vai falar sobre o período em que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab. Você sabe quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? Quantos? Ok, 20 anos. 20 anos. Por 20 anos, está escrito lá? Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram até quanto, gente? 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. 20 anos ficou na casa de Abinadab. Engraçado, 20 anos. E essa família não reconheceu. Você sabe que a arca naquela ocasião, ela simbolizava e representava a presença de Deus no ambiente. A presença de Deus estava ali. Então estou te dizendo que a presença de Deus estava dentro da casa de Abinadab por 20 anos.
20 anos. Eu estou querendo dizer para você que os filhos deles, se eram bebezinhos, irmãos, eles cresceram vendo aquela arca. Eu já ouvi alguém falar assim que os filhos de Abinadab pulavam em cima da arca, brincavam em cima da tampa da arca. Mas é mentira, viu, irmão? Isso não existe, porque primeiro que Eleazar foi consagrado para cuidar da arca, tinha que ser só um sacerdote. E outra, ninguém podia tocar na arca, senão morria, era lei. Então não tem disso. Mas, Robson, que os meninos cresceram olhando aquela arca, eles cresceram, brincavam ali, entravam e saíam dessa casa. Tanto Abinadab, o pai, quanto os filhos também estavam ali. Mas você sabe, eles não reconheceram a presença da arca na casa deles. E porque não reconheceram, não celebraram. E porque não celebraram, não desfrutaram de nada da presença de Deus que estava dentro da casa deles. Quantos estão comigo? Diz amém. Cresceram acostumando-se com a presença de Deus, viveram perto da arca, mas não usufruíram de nada. E quantas pessoas não estão dessa forma hoje em dia, né, irmão? Estão perto, mas não usufruem. Estão perto, sabe, mas não acontece nada na vida. Estão como Abinadab e seus filhos. Eles não reconheceram a presença de Deus, não celebraram a grandiosa bênção que foi concedida para eles, a arca de Deus, a presença de Deus dentro da casa deles. Eu sei que as circunstâncias que levaram essa arca a estar na casa de Abinadab não foi das melhores, né? Você sabe que a arca foi para ali porque os filisteus pegaram a arca, levaram para lá, mas a arca trouxe prejuízos para eles, foi tumores, um monte de coisa que aconteceu pela presença de Deus ali na terra dos filisteus. Então, pode ser, a Bíblia não fala isso, então eu não afirmo nada, mas vamos conjecturar, pode ser que para Abinadab, para a família de Abinadab, seus filhos, a presença de Deus, a presença daquela arca ali, talvez se criou, fosse para eles um peso, por que não dizer isso? Um jugo. Eu quero que esse negócio saia daqui logo. Quem sabe? Mas o que eu quero dizer é que eles não celebraram ali a presença de Deus. E a casa, e a arca estava na casa dele a todo o tempo, gente. Mas nem a presença de Deus dentro da casa deles mudou a vida deles em nada. Você está entendendo qual que é o princípio, qual que é a bênção que está por trás? Sabe, irmão? Por fim, a arca foi tirada de lá, 20 anos depois. E o mais triste, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Davi manda buscar a arca. Davi agora é rei, todo Israel. O primeiro ato dele como rei é trazer de volta a arca para Jerusalém. Então eles vão buscar a arca na casa de Abinadab, mas eles estão trazendo a arca de uma forma errada, uma forma humana. Aí olha isso, um dos filhos de Abinadab, Uzá, como é que é o nome dele? Um dos filhos de Abinadab. A Bíblia fala que o carro de boi foi passando, o buraco, uma pedra fez assim, a arca inclinou para cair. Uzá foi querer ajudar, meteu a mão na arca para a arca não cair. A Bíblia diz que ele morreu, caiu morto na hora. Por quê? Porque era lei passiva de morte, não pode tocar na arca. Mas talvez ele estava até tanto acostumado. 20 anos eu estou vendo essa arca aqui, não vai dar nada para mim não. Parou para pensar nisso? Um dos próprios filhos de Abinadab, Uzá, foi meter a mão na arca, morreu. E por causa desse incidente, da trajetória da arca saindo ali e indo para Jerusalém, por causa dessa morte de Uzá, a primeira casa que eles viram ali margeando a estrada
eles quiseram deixar essa arca ali. Meu Deus, essa arca aqui isso é coisa santa demais, isso é muito perigoso. Vamos deixar ali, ó, tem um camponês ali, vamos deixar ela na casa dele. Como é que é o nome do camponês, irmão? Obed-edom. Deixa aí na casa dele. O Obed-edom falou: meu Deus do céu, aqui na minha casa, sim senhor. Mas eles acharam que o Obed-edom estava achando ruim, sabe? Eles entraram na casa, colocaram, põe ali, irmãos. Aí eles foram embora, deixaram a arca na casa de Obed-edom e foram embora. Foram falar com Davi: olha, aconteceu isso, isso e isso. O que vocês fizeram? Ah, cara, nós deixamos a arca lá na casa de um camponês lá. Obed-edom, fizeram bem, deixa a arca lá. Deixa a arca lá. Sabe, irmãos? Aí, a Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo 6, no verso 11, que a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. Vamos ler comigo? 3 meses. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E olha o que aconteceu, irmão. Lê para mim, por favor, no 3, tá? Peraí, irmão. No 3, vai, 3. De novo. E abençoou. Pronto, é isso aí. É isso aí. Ficou quanto tempo, gente? 20 anos, né? 3 meses. Na casa de outra pessoa. E aí a Bíblia diz, e quando a Bíblia fala no Velho Testamento aqui que abençoou, é que abençoou com riqueza. A Bíblia vai dar detalhes que a lavoura de Obed-edom foi uma coisa estrondosa. Tudo que o cara colocava a mão era estrondoso, enriqueceu. Obed-edom enriqueceu e ficou riquíssimo em 3 meses. Por quê? Porque ele reconheceu. Eu estou te pregando hoje, irmão, sobre a lei do reconhecimento, a bênção por trás do reconhecimento. Sabe, eu posso imaginar Obed-edom, sabe, em relação à arca lá dentro da casa dele. Meu Deus do céu, como essa arca ela é celebrada. Meu Deus do céu, como essa arca era cuidada. Obed-edom, irmãos, eu penso assim, ele deve ter preparado assim, sabe, o melhor quarto para que se colocasse. Limpou antes. Espera aí. A arca do Senhor? Vocês têm certeza que vocês vão deixar na minha casa? Tem certeza? Espera. E arrumou o melhor lugar. Coloca aqui, coloca no centro. Coloca aqui, tá, bacana. E sabe, e ele passava, mano. Isso não está escrito não, mas eu posso ver, sabe, com os olhos da fé. Ele passava perto dessa arca, de madrugada, pela manhã, à tarde, à noite. Ele parava e ficava olhando ela lá. E ele não aguentava, irmãos. Ele não aguentava da presença de Deus. Eu penso comigo, sabe? Ele parava de frente daquela arca, ele se ajoelhava, ele se prostrava. Quem sabe ele não cantava ali um cântico de adoração, cântico de louvor. Quem sabe ele não se prostrava ali em submissão, em rendição, em temor. Eu penso isso, sabe? Por quê? Porque aquele homem, gente, ele, poxa vida, ele deu tanto valor, ele reconheceu tanto a presença de Deus dentro da casa dele. Ele reconheceu tanto o significado e a unção que aquela peça ali significava. Está ali dentro da casa dele. Poxa vida, que ele não tinha outra opção senão reconhecer e adorar. Você sabe? E foi assim 3 meses. Eu me lembro, irmãos, que a gente costuma falar que quando a gente abre as nossas casas para células, a gente abre também a casa da nossa célula para a presença de Deus. Aleluia. Quantos anfitriões nós temos aqui de célula? Levante a mão os anfitriões. Não é uma bênção? Não é uma bênção? É uma grande bênção quando você abre a casa para sua, sabe, para receber ali uma célula. Vira uma arca de salvação sua casa. É poderoso demais, irmão. E Obed-edom está ali com a presença de Deus, com uma arca de Deus dentro da sua casa e celebrando tudo aquilo ali.
E a lei do reconhecimento funcionou para ele. Eu li com você aqui, 3 meses. Em 3 meses, irmãos, Deus mudou totalmente a vida daquele camponês. Em 3 meses, a Bíblia diz que Deus mudou toda a vida, toda a família, dando riqueza. E deu também para Obed-Edom, que não era conhecido por ninguém. É um camponês que a gente viu lá. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Obed-Edom ficou famoso, irmãos. Olha nós aqui falando do nome dele hoje. Um homem que reconheceu a grandeza de Deus. Um homem que reconheceu os princípios de Deus. Um homem que reconheceu a presença de Deus. E que agora se tornou um homem, irmão, digno de histórias a serem contadas para a glória de Deus. Obed-Edom, irmãos, por quê? Porque a lei do reconhecimento funcionou para ele. Olha aqui, irmão, muitos conhecem Jesus, mas ainda muitos não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Conhecem Jesus, mas não reconhecem, sabe? Porque conhecer é uma questão de identificar. Agora, irmão, reconhecer é uma questão de agregar valor, sabe? Agregar valor a essa coisa, a essa pessoa. Está comigo? É passar a distinguir algo superior nessa pessoa. Eu sei, irmãos, é difícil para muitos reconhecer o que Deus está fazendo. Engraçado que a grande maioria dessas pessoas que tem dificuldade de reconhecer o que Deus está fazendo, é reconhecer o contrário, é reconhecer o que o diabo está fazendo. Irmãos, eu detesto quando aquelas pessoas chegam perto de mim: pastor, o diabo está furioso, pastor, o diabo fez isso, fez aquilo, dando relatório do que o diabo está fazendo. Eu quero saber não, irmão. E o que Deus está fazendo? Você tem bênção para contar aí? Porque eu tenho bênção para contar, irmãos, amém? Glória a Deus. Mas tem gente que dá mais valor àquilo que o diabo está fazendo do que o próprio Deus está fazendo. Mas você sabe, geralmente isso acontece porque o diabo, sabe, ele trabalha no campo natural, ele trabalha com coisas que você enxerga. O contrário de Deus, e Deus não, as coisas de Deus são pela fé, não é, pastor? São pela fé, são coisas invisíveis. Entende? Sabe por quê, irmãos? Muitos não devolvem o dízimo. Sabe por quê? Porque não reconhecem, irmão, que foi Deus que deu para eles saúde e também o emprego. Não reconhece, por isso ele não devolve dízimo. Sabe por que tem muitas pessoas que largam o esposo? E muitas pessoas que largam os maridos? Sabe por quê? Porque não reconhece o que Deus colocou ao lado dele, ao lado dela. Não reconhece. Sabe por que muitos filhos não honram seus pais? Porque não reconhece que foram eles que deram a oportunidade, o privilégio deles estarem vivos. E essa é a verdade. Fala comigo, lei do reconhecimento. Fica de pé, irmãos, por favor. Fica de pé. Escute, tem alguma coisa ou alguém na sua vida que está precisando ser reconhecido por você. Eu vou repetir. Tem alguma coisa ou alguém na sua vida que você está precisando reconhecer. Está precisando ser reconhecido por você. Hoje Deus te entrega essa palavra porque Ele quer ver você acessando coisas grandes, irmãos. Coisas grandes que vocês não têm ideia da grandeza que Deus quer revelar para você. Eu quero te dizer que se você aprender isso hoje, o poder do reconhecimento vai mudar você de nível, tá?
vai mudar você de nível de unção, nível de prosperidade, nível de maturidade, nível de felicidade. Eu estou falando com alguém aqui? Tem alguma coisa ou alguém na sua vida que está precisando ser reconhecido por você? Eu quero te pedir para você pedir ao Espírito Santo agora mesmo, para te mostrar o que ou quem você não está reconhecendo. E você vai pedir graça a Ele nesse momento, para você mudar essa realidade. Tem pessoas, tem mulheres, que ao invés de reconhecer e apreciar o marido, ela só faz por depreciar. É por isso que você não sai do problema. É por isso que Deus não pode agir no seu casamento. Alguma coisa precisa ser reconhecido nele. E vice-versa. Deus colocou dons dentro de você e você não tem reconhecido esse dom. Mas vai Deus te falando que você reconhecendo aquilo que Ele pôs em você, você vai começar a dar o devido valor, você vai começar a celebrar. E quando você começar a celebrar, Ele vai fazer com você igual fez com o Obed-Edom e a família dele. Em 3 meses a sua vida é mudada para a glória de Deus. Você acredita nisso, irmão? Não sei se tem uma canção. Acredito que com essa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que estamos vivendo aqui na Viver em Cristo. Não se limite a ficar somente do outro lado da tela. Estamos aqui de braços abertos para receber você. Viver em Cristo Church, uma igreja de vencedores.